Olá, pessoal, tudo bem? Que legal, hein? Vamos começar aqui nossa reunião de resultados. Que bom, Oi, Alan, que você está Marco. aqui, hein? Ah, não acredito, caramba, agora sim. Meu mestre Padawan chegou, caramba, agora eu fiquei animado. Pessoal, todo trimestre eu compartilho aqui com vários amigos e vários mestres, como o nosso Aloysio Monteiro, né, que foi meu professor, o nosso resultado da nossa pequena empreendimento, né? E eu acho que esse movimento não importa se a gente faz R$ 5.000 de receita, ou 5 milhões de receita, ou 5 bilhões de receita, eu, eu acho que esse movimento é muito salutar. E eu convido a todos, assim, vários empresários que eu conheço, que eu venho convidando para participar, né, que façam isso na empresa de vocês também. Rapidamente, a ideia é falar dos resultados e abrir para dúvidas. Então, eu vou tentar fazer um resumo executivo aqui para vocês. Mandei todo o material de referência, eu acho que tem uns 3 dias aí. Espero que vocês tenham visto. Escrevi uma carta também. Marcelo Machado, que está no nosso conselho de administração, ele fala que aquela carta é muito bacana, porque resume o trimestre, né, em a nutshell, em uma coisa bem pequena, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui mostrar o nosso resultado. Temos aí o terceiro trimestre de 2025, dados oficiais. Ao futuro, a Deus pertence, exoneração de responsabilidades. A gente projeta o futuro, mas a gente não tem bola de cristal. Eu queria começar. é, aí- é, Ao vivo é diferente, né? Então tá, ao vivo é diferente. Vamos lá. Eu queria começar com os destaques, assim, eu acho que esse trimestre foi muito bom, porque a gente evoluiu mais ainda nessa trajetória de margem líquida, né? 31% de crescimento, year over year, né? Se a gente olhar esse trimestre quanto o trimestre passado, se passaram 12 meses e aumentou um lucro líquido, que é muito importante, né? Receita é vaidade, lucro é sanidade, em 31%. Eu acho que foi uma grande vitória. E também eu não gosto de soluço, eu gosto de entregar algo constante, perene, que perdure, né? Então é o sétimo trimestre consecutivo, né? De lucro líquido. O maior lucro líquido da série histórica. Esse trimestre é o maior lucro líquido da série histórica que a gente entrega, 98 mil. Mas trimestre passado também foi o maior lucro da série histórica. E trimestre retrasado também, ou seja, estamos há 3 trimestres entregando o maior da série histórica. Isso é bacana. E a gente continua em desalavancagem aí de 40 mil. Pontos negativos, eu não gosto de enfeitar o pavão, aqui só tem amigos, só tem pessoas que conhecem a gente, né? Então, a não geração de caixa mensal a qualquer custo, eu acho que a gente precisa trabalhar essa linha. A partir do primeiro T de 26, eu penso muito que a gente vai conseguir entregar isso. E a baixa desalavancagem, nesse cenário econômico, eu acredito que tem que ser mais alta do que foi entregue. É, Pontos positivos, né? Uma grande evolução na gestão de pessoas, né? E eficiência econômica. Eu acho que essa é a grande agenda que eu estou fazendo aí já tem algum tempo, né? Contínua melhora nos resultados e expansão na margem líquida. A gente vai ver ali que a casa está bem arrumada, a expansão está acontecendo. E para chegar à nossa meta, né? 22% de margem líquida. Eu trago esse slide, sei que muita gente não vai entender muito o que eu estou falando aqui, mas eu gosto muito de ver o cenário e para mostrar que o melhor uso do capital que gera do lucro é a desalavancagem, né? Selic muito alta, fica difícil de gerar valor econômico se você tiver alavancado. Agora vamos aqui pelos dados do trimestre. Esse aqui é o nosso guidance, né? A nossa meta, para onde a gente quer ir, né? A gente quer, lá em 2024, a gente estava trabalhando 2 milhões de receita, a gente quer chegar aqui, a gente realizado até setembro, até o terceiro trimestre, a gente já falta bem pouco para realizar. E a rota, né? Então, provavelmente a gente vai conseguir chegar ali um pouquinho acima da base do guidance na receita.
Quando a gente fala de custos operacionais também está muito em linha, receita bruta. Eu queria destacar aqui a margem bruta, né? Então, a gente estava trabalhando com uma meta de 36 a 33 e realmente vamos conseguir chegar ali no meio, né? E a margem líquida, né? A gente queria de 13 a 15, já estamos com 16. Provavelmente a gente fecha em 16, talvez até 17. É uma evolução bem bacana. Uma história, assim, da receita, né? A gente cresceu a receita muito forte e agora estabilizou. Eu venho vendo isso aqui, a gente fala no conselho de administração toda vez sobre isso aqui, como aumentar. Eu acho que a gente está começando a entender como aumentar. Eu tenho algumas informações sobre isso mais na frente. O lucro líquido histórico, né? Então, por isso que eu penso que é bom ser sócio de uma empresa, né? Começou há 5 anos atrás, 6 anos, sei lá, e fazia 2 mil de lucro, né? E ano passado já fez 200 mil e esse ano 300 mil, provavelmente. Falta bem pouquinho. E ano que vem, como eu falei na carta, eu acredito muito em 400 mil, né, para esse CNPJ. Ou seja, num período ali de 5 anos, a gente saiu de 0 para 400 mil, né? Claro que teve, mas eu acho que foi uma grande pós-graduação para mim e é isso que eu quero falar. Quando a gente também olha nessa visão de sócio, né? A gente divide o lucro pelas cotas, como se fosse ações, né? Então a gente vê que mesmo assim está crescendo. Isso mostra que ninguém está sendo diluído aqui, né? Isso é muito importante para o sócio. E a gente vai entregar ali o maior por lucro, né? Essa foto aqui do 7 trimestres consecutivos de lucro líquido, né? 30% de aumento. Então a gente vê, olha só, primeiro T contra primeiro T cresceu, maior da série histórica. Segundo T contra segundo T cresceu, maior da série histórica. Terceiro T contra terceiro T cresceu, maior da série histórica. E a gente olha aqui nessa pegada, né? 4, 1, 3, 2 e 3, uma pegada bem forte. Isso é fruto do nosso trabalho de eficiência, né? De gestão. Então, por isso, eu estou bem feliz com esse resultado. A geração de fluxo de caixa operacional, então não adianta só gerar lucro, precisa gerar caixa, e eu acredito que esse CNPJ esse ano, se a gente pegar 12 meses históricos, né, já gerou 300 e praticamente 330 mil de caixa. Ele é que sustenta, né? Com ele, ou você desalavanca, ou você dá para o sócio, ou você investe na empresa, né? Tem essas três saídas. A gente tem uma modelagem aqui do futuro, né? Então a gente olha que para 26 a gente está querendo muito chegar a 400 mil de geração de caixa operacional. E ele vai sustentar nosso crescimento, o pagamento de sócio, de dividendos e remunerar o sócio, essas 50 famílias que estão com a gente, né? E, e crescimento, pavimentar o crescimento, né? Aqui uma foto histórica, olhando a empresa, né? Destaques desse trimestre. O que que aconteceu nesse trimestre? A gente teve uma pequena queda na venda ali de 1%. Estamos olhando muito aquela linha ali para que ela volte a crescer. Mas o lucro se dá na diferença, né? Entre receita e despesa, e custos, né? Não... Então, quando a gente olha o operacional, o custo operacional, a gente cai 2%. Quando a gente olha a margem líquida, a gente sobe 1%. Despesas administrativas um pouco subindo, né? Mas está investindo bastante em marketing também. E o lucro, né? Saiu de 15% para 18%. Claro que é só esse trimestre, eu acredito que o ano vai fechar em 16, né? Mas se a gente olha para 24, saiu de 9% em 24 para praticamente 16% em 2025. E em 2026 a gente está buscando muito que chegue a 20%, 20, talvez um pouco mais. Por quê? Porque aí você consegue gerar um valor bem real para o sócio, né? Gastos controlados.
Isso aqui é um slide que a gente mostra como os nossos gastos estão controlados. Se a gente vê o custo operacional, ele cai quase R$ 100.000 um ano para o outro, né? Qual é o maior gasto aqui dentro? O professor, claro, né? E ele cai R$ 50.000. Pô, mas está pagando menos as pessoas. Vamos pegar um professor per capita, ele sobe. Ou seja, há 3 anos atrás a gente tinha 50 funcionários. Hoje a gente tem 20 funcionários. Então, eles conseguem, a gente seleciona os melhores e os melhores conseguem remuneração maior, né? Então a gente consegue aumentar a remuneração ao mesmo tempo que você abaixa o custo operacional. Uma grande vitória isso aqui, né? No administrativo tá bem em linha com o ano todo, né? 90.000. E no marketing eu queria ressaltar isso, essa linha aqui, né? A gente acredita que está aqui na casa dos 10, 15 mil, mas a gente quer levar para 15, 20 mil nessa casa aqui, né? Mantendo essa despesa administrativa abaixo de 100 mil. Isso são todos os parafusos assim, né? São esses parafusos que a gente tem que apertar para, no final das contas, entregar o resultado. O perfil da dívida, estratégia de gestão de passivos, né? A gente tem uma disponibilidade aí de, se a gente olhar 12 meses, praticamente 500 mil, e tem essas torres aqui para pagar, né? Elas podem ser alongadas, né? A gente acredita que a taxa Selic vá para 12 ano que vem, mas, mas mesmo ela sendo alongada, a gente acredita muito que tem que diminuir essa alavancagem, né, para dar mais segurança e não ficar tão dependente dessa geografia que a gente está trabalhando, que é o Brasil, né? Rapidamente, para finalizar, a gente olha como é que está essa operação. A gente tem uma carteira de clientes, né? Se a gente olhar total de matrículas, um aluno pode fazer várias matrículas, português, matemática, história, geografia. A linha sobe, né? 876 matrículas, né? Se a gente olha esse indicador aqui, aluno por turma, ele está 5,58. Então a gente acredita que tem que melhorar muito esse número. E aqui a gente abre por matéria, né? A gente pensa em descontinuar alguns portfólios que não estão fazendo sentido, focar em coisa que faz sentido. Mas queria dar só essa visão rápida para vocês. Quando a gente olha a eficiência, né? A gente pega a nossa receita e divide pelo total de mão de obra direta e indireta. A gente entregou o maior índice da série histórica. Ou seja, nunca se fez tanta receita com tão pouca gente. Isso é importante para gerar resultado, né? Claro que uma pessoa que eu admiro falou assim, pô, a gente tem que cortar a despesa e gerar eficiência até o ponto que não atrapalhe a qualidade. E a gente está olhando muito isso. Vamos cortar antes, até não atrapalhar a qualidade, né? A qualidade é muito importante para a gente. Número de alunos, né? Se a gente olha só o CPF do aluno, né? Então está ali 440, mais ou menos. Se a gente olha só esse ano, né? Teve uma certa alavancagem ali, ó. Primeiro T, segundo T, terceiro T. Então acho que é uma resposta que a gente está vendo. E, A né, gente tem olhou muita como o carteira. fluxo de caixa operacional ser positivo e o resultado do exercício ser negativo? Se Só. você vendeu muito antes e recebeu tudo depois, Ah, é. deixa eu só. Vendeu muito antes e recebeu muito depois. Se seu recebimento é 60 dias, Eu por não sei se exemplo. o Alan não está falando com a gente ou não, Alan, mas vou fechar o seu microfone. Aí depois você abre. Desculpa, mano. Nada. Márcio, que bom que você está aqui, hein? Caramba, que legal. Então é isso. Na disciplina, que é aquelas 800, né? Então a gente olha só o ano, deu uma pegada boa. Queria falar uma, não está aqui, mas tem um gráfico que eu olho muito, que é a carteira líquida. Quanto você vende, quanto você cancela, e o saldo que importa para a gente. Eu não trouxe aqui, mas queria falar que estamos há 3 trimestres consecutivos com carteira líquida positiva. Então, eu acho que a gente está no caminho certo do top line crescer. E aí, se ele cresce e a casa está toda arrumada, com boa eficiência,
aí é uma geração de caixa absurda. A gente pode sonhar com 600, talvez até 1 milhão de caixa operacional. Alunos por disciplina, por sala, né? A gente vê que está estável, precisa trabalhar muito esse âmbito aqui. E para finalizar, como a gente vai crescer? A gente vai crescer transmitindo a cultura, foco no relacionamento da base ativa de clientes, né, com preceptorias, reuniões diárias, referências qualificadas, e um marketing de qualidade e não de volume. A gente está vendo um crescimento bem bacana no nosso YouTube, né? Está crescendo 1.000 inscrições por mês. Então, um trabalho bem bacana. Já tem uns bons 4 meses assim. Eu estou bem animado com essas perspectivas. Retorno aos sócios. Essa reunião aqui é para dar um parecer para vocês. Temos atualmente 50 famílias que investiram, que compraram um pedacinho da nossa empresa. E a gente paga paga proventos para eles há 5 anos. E aqui é prestar conta do meu trabalho para vocês. E claro, se outras pessoas quisessem ser nossos sócios, seria uma grande alegria. A gente já vendeu 10% praticamente da empresa e a gente tem essa estratégia de vender cada vez mais para sócios minoritários. Então, qual é o retorno de ser sócio da academia? Algumas pessoas não entendem, né? Ter a propriedade de uma empresa, ser um pedacinho da empresa. Quando eu assinei esse contrato dessa empresa, ela valia R$ 1.000. Uns 3 anos depois, a gente valorizou em 4 milhões. E agora a gente está valorizando 4 anos, 3, 4 anos depois, 6 milhões. Então, só se a gente olhar esses 3 últimos anos, já cresceu 40%. Esse é só um pedaço. O outro pedaço vem com os proventos, que a gente paga todos os meses. Todos os meses. E a melhoria da gestão. Por que que eu faço? Eu parei aqui 18 minutos que eu parei com vocês aqui agora. Para mostrar, pessoal, estou me esforçando aqui ao máximo para entregar uma melhor visão econômica para vocês. Claro que é uma parada rápida de 15, 20 minutos, mas é importante isso todo trimestre. Então, são pilares assim que muitos sócios não entendem. Se vocês entendessem isso, acredito que vocês iam perceber no potencial que a gente está falando aqui. A composição acionária, né? Então, em 2019, a empresa valia R$ 1.000, eu tinha 100% dela. E a gente foi começando a vender. Em 22 já tinham 20 sócios, em 23 30, em 25 50 famílias. E agora eu, como família controladora, tenho 90%, e a gente quer diminuir essa participação aqui nos próximos 10 anos para 51%. A gente sempre quer ter o controle, ter uma família controladora na empresa e ter sócios minoritários. A gente já recebeu 3 propostas. Uma delas foi de comprar a empresa por 80%, a família receber aqui 5 milhões, e a gente não aceitou porque a gente quer ter uma família controladora que mantenha os valores e a cultura. A gente acredita que quem ganha o jogo é a cultura, e para isso a gente montou essa estratégia. E eu conheço muitas empresas, eu acredito, pelo porte da nossa receita, essa é a única empresa no mundo que faz isso com um tamanho tão pequeno. Então, como é que você calcula o valuation, né, o valor da nossa empresa? Eu já analiso a empresa há mais de 20 anos e a gente gosta muito dos múltiplos, né? Então, se a gente olha os múltiplos, em 2019, ela fazia 4 mil de receita, 2 mil de lucro, e valia R$ 1.000. Hoje faz 2 milhões, provavelmente a gente vai chegar em 300 mil de lucro e vale 6 milhões. Se você divide esse lucro por esse valuation, a gente acha 18 anos. Eu acredito que esse indicador é muito saudável, mas ela já foi mais cara. Ela fazia 200 mil de lucro e tinha 6 milhões. Então, 26 anos. Mas também já foi mais barata. Ela fazia 100 mil de lucro e valia 1 milhão. Então, o preço vai aumentando, né? Vai flutuando. Mas aqui tem alguns guarda-reios do preço, né?
E mais importante que o preço é você ter a propriedade de uma empresa, né? O CNPJ, como eu escrevi lá na carta, é eterno. 5 anos não é nada. Imagina daqui a 50 anos, né? Com essa governança, é muito possível que essa empresa chegue lá. Aqui, se a gente olhar a cota, né? Ela valia zero, agora vale R$ 26. E aqui os sócios entrando. E aqui, proventos pagos. Então, a gente já está há 5 anos pagando proventos de forma mensal. É uma estratégia que eu gosto muito, chamada Monthly Dividends Aristocrats. Tem lá nos Estados Unidos e aqui não tem. E eu queria ser uma das primeiras empresas a implementar essa estratégia. Aqui a gente quer muito estabilizar um nível de payout saudável, né, que é o nosso lucro e o payout. Então a gente está no trabalho de diminuir o payout para sobrar mais dinheiro para a empresa, para crescer a empresa cada vez mais, principalmente o top line. A gente já chegou a 75% de payout. Ano que vem a gente quer abaixar ainda mais para talvez a 60%, e daqui a uns 2 anos até 50%, 40%. Então vai sobrar cada vez mais lucro para reinvestir no negócio. Uns takeaways assim para finalizar, né? Growing shareholder value é o que eu mais penso assim, como gerar valor para nossas 50 famílias e valor real, acima da Selic. Então, continua o aumento da margem líquida. Esse trabalho começou em 24, vai terminar em 26, provavelmente 20% é a nossa meta. Atuar na gestão ativa dos contratos, informações precisas. Isso eu sei que é subjetivo, mas gera muito valor. Eficiência operacional, crescendo a margem bruta, foco no aumento da base ativa de alunos e fortalecer essa solução viável para o mercado, para solução educacional viável para o mercado brasileiro. Muito obrigado. E agora, se vocês quisessem bater um papinho rápido de 5 minutos, eu ficaria extremamente honrado. Márcio Moratelli, que honra. Olha só, a casa está cheia hoje, hein? Caramba, Felipe Lima, gostou do material? Wagner Amadeus. Olha, quem quiser mandar uma dúvida, eu ficaria muito honrado em responder. Ô, Marcos, Rafael, posso te falar, perguntar uma coisa? Opa, Rafael, tudo bem? Manda lá. Beleza, é o seguinte, ó, eu percebi ali que você colocou que o endividamento está em 467, né? Aham. Achei muito legal ali que você diminuiu a questão da alavancagem, bacana. Dá para notável ali os índices muito saudáveis. Mas uma pergunta, você tem o costume também de considerar, acompanhar como é que tem sido a evolução do seu patrimônio líquido, ou seja, o ativo contra o passivo? Esse número tem ficado mais saudável com o passar do tempo? Como é que está aí? Poxa, boa. Agora, quando a gente fala com quem entende, é diferente, né, Rafael? Belíssima pergunta. Eu posso tentar trazer algumas análises aqui para você no próximo trimestre. Tá Da bom. evolução, posso mostrar o patrimônio líquido, trazer algumas evoluções assim, né? Mas a tese central é que a gente precisa gerar, assim, para você que entende, né? Então, a gente precisa gerar um retorno maior do que o seu WACC, né? Seu custo ponderado de capital. E nosso custo Uhum. ponderado de capital, naquela dívida ali, está mais ou menos a Selic mais 6, o que vai dar 20 e poucos por cento. Então, a gente precisa jogar a margem para cima de 20% para gerar um valor real. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que para trazer segurança para o sócio, o nível de alavancagem deveria estar, não está muito alto, mas deveria estar menor ainda. Então, por isso que a gente está pegando o nosso fluxo de caixa operacional, que foi quase 350 mil, né? E Uhum. desalavancando. Nesses últimos 12 meses, a gente já desalavancou 200 mil. Se a gente Perfeito. continua com essa pegada, a gente provavelmente vai zerar a dívida em pouco tempo, né? Ah, Marcos, Sim. por que que não alonga a dívida, né? E aí vai sobrar mais caixa para crescer. É uma visão. Mas eu lendo o cenário econômico assim, eu acho que é melhor se proteger com uma empresa leve, né? E também isso tira o sono do dono. Isso tira o sono do dono. Então, se eu fosse uma Parabéns, cara. corporation, Tava excelente, excelente o material e a evolução da empresa no todo tá ótimo.
Muito bom. Minha pergunta parou por aqui mesmo. Maravilha, Rafael. Espero que tenha ajudado. Felipe, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Marcos, primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês, tá bom? Parabéns pelo trabalho, eu gostei muito do material. Anotei aqui algumas dúvidas, né, e questões que eu não vou tomar muito tempo de vocês falando disso agora. Eu concordo plenamente que é muito mais fácil ultrapassar todo esse cenário com uma empresa leve, tá? Como você bem colocou agora. Mas eu queria entender melhor qual a estratégia de vocês para romper esse platô que, na minha opinião, pode ser, de repente, um gap de venda ou de retenção propriamente dito, embora você tenha falado que tem conseguido melhorar essas margens de retenção. Em contrapartida, eu também queria entender como são feitos atualmente esses investimentos em marketing. Se vocês também estão acompanhando indicadores como CAC, como LTV. Seria sobre isso a minha questão, mas reforço aqui o parabéns pelo trabalho. Acredito que a empresa está num caminho bem legal. Maravilha, Felipe. Olha só, entendi perfeitamente sua pergunta. Há 2 anos atrás, a gente tomou uns prejuízos, né? Então, eu falei assim, receita é vaidade. Aí eu passei 2 anos só focando em excelência operacional. E a gente começou a ter lucro, né? E agora tem 1 ano que eu me foco em venda, né? Então, claro que se você olhar o meu comercial, vai ter indicador pra caramba. Qualquer indicador que você fale, eu sei de cabeça. Mas um que a gente está focando muito é a venda líquida. Então, no sistema de mensalidade, SaaS, assim, né? A gente tem o cancelamento e as vendas. E a gente olha aquilo trimestralmente, quanto vendeu e quanto cancelou. Eu não trouxe aqui, eu podia ter trazido, seria muito bom para mostrar para vocês, mas estamos a 3 trimestres consecutivos e um maior do que o outro de venda líquida. Ou seja, naquele trimestre, o comercial vendeu, sei lá, 40 mil e a operação cancelou 30. Então, teve líquido subindo. No próximo e no próximo. Então, são 3 trimestres. 2025 todo, a gente conseguiu fazer isso. O que está por trás? 2 fatores. A gente está trabalhando muito no marketing mais de entendimento, saindo um pouquinho do Instagram e levando o pessoal para o YouTube. Quando a gente leva a mãe, principalmente, né? Ela começa a ver material de 1 hora, 2 horas, ela entende o produto e chega no comercial com uma taxa de conversão muito maior. A gente bateu a taxa histórica de conversão nossa. Também tem esse gráfico, muito bom, poderia ter trazido aqui. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é retenção. Como é que a gente vai fazer isso? Eu aprendi isso muito num negócio que eu estou participando, chamado BNI, de networking, né? Aquilo ali me ensinou pra caramba. E desde que eu entrei lá, eu comecei a focar muito no relacionamento. Eu peguei o professorado e falou assim: a gente vai fazer preceptoria com as mães todo dia. E aí peguei o comercial, a gente vai ligar para as mães todo dia. Então eu acompanho isso. E aí, o gráfico de relacionamento começou a subir muito e o gráfico de cancelamento começou a descer. Então, a gente acredita que o que está fazendo isso é o relacionamento. Porque a gente não vende aula gravada, a gente vende relação. A gente vende relação. Não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta, mas tenho internamente relacionamento e externamente o marketing de qualidade, não de volume. E principalmente saindo do Instagram, porque o Instagram a gente entende que as pessoas são muito, não fúteis, mas com pouca profundidade. E trazendo mais para conversar. Para eu vender um curso para você, eu preciso namorar muito. Eu preciso te falar um bocado de coisa, horas e horas. Foi uma resposta um pouco longa, mas espero ter ajudado. Murilo, que bom. Diga lá. Marcos, boa tarde a todos. Consegui participar aqui. Tem uma dúvida, Marcos. O que você está me dizendo aqui, que você tem um delta aqui, né? De quem está entrando e de quem está saindo, né? Você Sim. tem um motivo desses que estão saindo? Porque eu consigo entender. Senão você tem que vender muito para poder suprir esses que estão cancelando muito também. Se a gente conseguir diminuir esse índice de
cancelamento, que é manter a retenção? Você tem motivos por que está tendo cancelamento hoje? Porque aí a gente consegue trazer muitos clientes que aí você vai conseguir, né, ter a tua receita aumentando com o tempo. Maravilha, belíssima pergunta. Essa ideia saiu no Conselho de Administração também de maio. A gente sempre mapeou motivo de cancelamento, né? Mas ele estava texto livre. Agora a gente botou uma lista suspensa para começar a analisar com mais propriedade, né? E motivos são vários, assim, né? Ficou sem tempo, mudou de curso, acabou a idade, não gostou da aula. Tem vários. Se pudesse resumir, qualidade não é um dos maiores, e mais horários, que são os maiores mesmo. Randomicamente o negócio vai acontecer, porque ele tem um certo LTV, né? Normalmente o aluno fica aqui 1 ano, 2 anos. Então ele vai acontecer. Esse trabalho está começando, como eu falei, comecei em maio. Eu posso trazer ele aqui nos próximos trimestres também. Belíssima pergunta, Murilo. Mas eu acredito que é bom ver isso, mas o que eu mais olho é a carteira líquida, né? Porque quando você está falando 900 matrículas, depois você vai para 1.000, 2.000, 3.000, randomicamente as coisas vão acontecer, entendeu? Mesmo que você seja o mais bonito possível, a pessoa vai sair porque mudou o horário, porque o meu filho faz isso. Meu filho saiu do inglês, foi para o outro lá, está fazendo judô, mudou, né? Mas é uma boa pergunta, boa pergunta. Obrigado, mano. Mais alguma pergunta? Márcio, gostou do trabalho? Você que tem boa experiência aí, tá fechado seu microfone. Tá fechado seu microfone. Não sei se... Não, não tá indo. Wagner, que bom que você tá aqui, hein? Ó, Luiz, Marcos, espera... Tudo bem? Opa, abriu lá. Fala, Gost- Márcio. não, gostei muito da apresentação, o profissionalismo aí, tá? De como tu gere tua empresa. Realmente é uma escola, é uma escola. Até em relação a marketing Literalmente. para as nossas reuniões, quando chegar lá, a gente vai abrir novas frentes de dúvidas com você, mas excelente Exatamente, apresentação. exatamente, Márcio. Eu trabalho no conselho de administração do Márcio, né? E do Wagner também. Então, esse é um momento bom para. Agora eu bato em vocês, agora Wagner e Márcio, agora vocês batem em mim, entendeu? Então é a hora de vocês Bacana, meter a porrada. bacana. Você quer comentar alguma coisa, Márcio? Ou posso passar para o Wagner? Posso passar para o Wagner? Pode Diga passar. lá, Wagner. Por favor, É, não batem muito, não, tá? não, das dúvidas minhas foi questionada aí a questão da retenção, né? Dos que saem. Você falou que o fluxo é positivo, né? Porém, o que pode ser feito para evitar que vocês estão saindo, continuarem saindo? Mas acho que já ficou. Acho que ficou aí. A outra questão que eu tenho, Marcos, com relação ao cenário político. A gente sabe que ano que vem pode ser que mude o cenário político no Brasil. O que você acha que esse tipo de mudança ou permanência pode afetar diretamente no negócio? A gente sabe que educação é algo muito sensível, né? Então, talvez algum tipo de modificação de cenário político pode atingir diretamente o negócio. Algum tipo de mapeamento nesse sentido? Sim, deixa eu falar só uma coisa antes sobre relação ali, o cancelamento e a minha tese é que ele vai ge- tender a zero, nunca zero, mas vai tender a zero conforme a relação aumenta. Só para você entender, número de preceptorias e de relacionamento. A gente fez, sei lá, no primeiro ano, há 2 anos atrás, 90, ano passado, 300. Esse ano a gente já fez 600. A minha meta é chegar em 1.500. Conforme esse número vai aumentando, o cancelamento vai diminuindo. Essa é a grande tese que eu tenho. Cenário político, eu sempre olho, né? Por isso que eu botei um slide ali de fatores econômicos, né? Você viu, a Selic aumentou, eu apanhei aqui com o custo da dívida muito maior. E aí, eu acredito que empresa boa, ela gera valor
no Brasil, nos Estados Unidos ou na Zâmbia. Não importa o que a gente não controla, né? Então, eu estou tomando minhas decisões aqui, eu estou desalavancando. Agora, se a Selic for para baixo, aí você pode alavancar, você pode esticar, mas ten- tento trazer uma prudência aqui, né? Agora, cenário político fora econômico, o Brasil é muito grande, tem muito mercado, nosso sistema é online, né? A penetração é baixa. Então, mesmo se vire para lá ou vire para cá, eu acredito que a gente consiga navegar. E a A gente questão está era querendo. mais, não era nem no sentido econômico, acho que você foi bem claro, né? Era mais no sentido mesmo de algum tipo de regulamentação ou algum tipo de, né, nesse sentido, né? Se tiver alguma regulamentação mais forte, alguma proibição, A que a gente gente está sabe que isso pode acontecer a qualquer navegando, momento. como diz Wagner Martini, né? A gente está navegando abaixo do radar. Porque a gente está com o CNPJ de cursos livres, né? A gente pode dar um curso aqui de qualquer coisa. Se eu quiser dar um curso de gastronomia, Tarcísio, a gente pode também. Que bom que você está aqui, Tarcísio. Fico honrado. Então, a gente consegue navegar nesse mundo, né? E o nosso CNPJ, ele tem um propósito, né, que é elevar a cultura do Brasil como? Com aulas complementares à escola do seu filho, né? Então, a gente tem uma carteira ali de 900 matrículas, 30% faz homeschool, mas 70% não faz, né? Então, a gente está complementando. Mais Legal, alguma? esse número aí é um número que eu também iria perguntar se você tinha esse mapeamento. Quantas famílias homeschoolers fazem parte? Então é até pouco, né? Parando para Sim. Mais interessante. alguma pergunta? Não tendo mais perguntas, pessoal, eu fiquei extremamente feliz aí com a participação de vocês. Vocês não têm noção de como eu fico feliz. Fico um pouco com medo, né? Que eu bato tanto ali no Márcio, no Wagner, aí eu fico pensando, eles vão ficar com raiva, agora eles vão contra mim, né? Mas eu acho que a gente que é empresário assim é muito bom, né? Tarcísio Machado, o perfil econômico do cliente pode ajudar a blindar os cenários econômicos e políticos. Exatamente, Tarcísio. A gente tem uma segmentação aqui imensa. A gente segmenta faixa salarial do cliente, aonde ele mora, qual é o cargo, qual é a religião dele, a gente trabalha muito na segmentação e eu aprendi muito isso escutando o call de resultados do Banco Itaú, para você segmentar a sua carteira e vender para quem você consegue vender, né? A gente tenta segmentar para pessoas que têm uma faixa de renda, que aí pagar R$ 1.000, R$ 2.000 em aula online não vai afetar tanto. Então a gente faz uma segmentação muito bom. E, como diz o Conrado Adolfo, né? No Brasil, qualquer nicho é mercado de massa. A gente tem 200 milhões de pessoas aí, né? Então tem mercado para qualquer um. Então, muito obrigado a todos. Luiz, muito bom que você está aqui. Eu escrevi uma cartinha, se vocês puderem ler, ficaria muito honrado também. Isso não é, resumidamente, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, né? O CNPJ é eterno, a gente só tem 5 anos. Conseguimos entregar esse resultado. O que será dessa empresa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Eu vou fazer um evento que eu faço todo ano chamado Investor Day. Vai ser no dia 27 de novembro, 6 da tarde, que é o dia que esse CNPJ aqui vai fazer 6 anos. Lá a gente vai mostrar a nossa estratégia, um pouquinho do nosso passado, o que a gente está esperando para o futuro. Vai ser um evento um pouco mais longo, talvez 1 hora, talvez 1 hora e meia. Ficaria muito honrado se vocês pudessem participar. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.